Cumprimentando a todos, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Eu já coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, declaro aprovada. Já ingressando no tópico referente a atos de admissão de pessoal. Assim, o apregou o processo de número 3.487 do ano de 2024, que tem como relator o excelentíssimo conselheiro Inaldo Araújo. Com a palavra o relator. Bom dia a todos. Eu vou à proposta de voto do processo 3487, uma contratação por reda para a Defensoria Pública, a 6ª CCE, o Ministério Público e a TEG opinaram pela negativa de registro. Não, até a 6ª CCE opinou pela concessão do registro. Já o Ministério Público e a TEG pela negativa. A Defensoria Pública ainda não teve seu plano de cargos e salários aprovados. Estão desde 2014. Mas me parece até que foi recentemente aprovado. Mas à época não. À época dessa contratação. Eu faço algumas considerações. E vou, de forma excepcional e temporária, como outrora ressaltou a TEG, há de se reconhecer a necessidade de contratação do corpo técnico para o exercício das atividades no âmbito da Defensoria. Desse modo, em consonância com a CCCE, na mesma linha da decisão unânime do recurso de apelação 233623, julgado pelo Pleno desta Casa e do processo de admissão 11025, referente igualmente a esses autos, decidido de forma também unânime por esta Câmara, voto para a concessão do registro. É por aí que eu vou, senhora presidente, senhor conselheiro Judásio, até porque, salvo engano, recentemente a Defensoria teve seu plano de cargos e salários aprovados pela Assembleia. Então, eu não vejo como negar esse registro. Processo em discussão. Processo do conselheiro relator em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro. Processo conferido. Passaremos ao próximo item, que é o de número 5.647 do ano de 2024. O relator também é o conselheiro Inaldo. Processo oriundo da Secretaria de Saúde do Estado. Com a palavra, o conselheiro relator. Eu agradeço. Foi uma contratação de uma fisioterapeuta, a senhora Sara Suani Leite Silva, selecionada por concurso, e cuja nomeação se deu em cumprimento da decisão judicial, transitada e julgado, mandado de segurança aqui citado. Então, os órgãos opinativos foram pela concessão, e quem sou eu para não ir e acompanhar esse entendimento? Assim, em consonância, considerando que não há elementos que possam macular a legalidade, voto pela concessão de registro. Voto posto em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, Vossa Excelência declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro. Processo conferido. E agora ingressaremos na sessão referente a recursos estaduais atribuídos à entidade e instituições. Apregou o processo de número 2.969 do ano de 2021, oriundo da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, tendo como conveniente a Central de Articulação da Reforma Agrária do Semiárido. Esse processo tem a relatoria original do conselheiro Honorato, que aqui não está sentada, é substituído pelo conselheiro Judásio. Presidente. Então, passo a palavra ao conselheiro Judásio. Antes, Vossa Excelência, eu quero saudá-la, desejando também um bom dia, estendendo os cumprimentos também ao conselheiro Inaldo Araújo, à representação do Ministério Público de Contas, todos aqueles que nos acompanham. Presidente, eu assumi a titularidade desse processo e, dada a ausência do conselheiro Antônio Honorato, e de modo que eu informo aos senhores, eu vou adiar esse processo. Processo adiado, conselheiro Judásio, mais do que compreensível, diante a
a brevidade com que o senhor foi convocado para essa sessão e o que nós já agradecemos de pronto a sua aceitação e a sua presença. Passando então à pauta do dia, nós temos o processo de número 8.000 do ano de 2021, oriundo também da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, que tem como relator originário o conselheiro Honorato e, em substituição, o conselheiro Judásio. E assim eu passo a palavra ao conselheiro relator. Perfeitamente, Excelência. Passarei, portanto, ao processo, já pregoado por Vossa Excelência. O relatório foi disponibilizado com a devida antecedência. Não havendo objeções, passarei de logo à proposta de voto. Conforme já relatado neste meu relatório, trata-se de tomada de contas do convênio 099/2015, celebrado entre a CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, e a Associação dos Jovens Unidos de Lagoa Real, tendo por objetivo a implantação de uma unidade de produção de mudas na sede do município de Lagoa Real, no montante de R$ 33.640, sendo R$ 3.500 em contrapartida da entidade. A auditoria do TCE opinou pela aprovação com recomendações na tomada de contas, com imputação de débito no montante de R$ 386,30 e aplicação de multa ao senhor Gabriel Duca Costa, ex-presidente da entidade conveniente. A ATEG também opinou pela aprovação das contas, com recomendações de imputação de débito também ao gestor, o senhor Gabriel Duca, no mesmo montante, além de aplicação de multa ao senhor José Wilson Vasconcelos Dias. A PGE se manifesta pela aprovação das contas com imputação de débito solidário, em desfavor do senhor Gabriel Duca. O MPC também converge com os pré-opinantes, os órgãos, no sentido da aprovação, com ressalvas de imputação de débito solidário ao senhor Gabriel Duca Costa e Associação dos Jovens Unidos de Lagoa Real, além de aplicação de multa ao senhor Gabriel Duca e Wilson Vasconcelos pela CAR. Ainda sugere expedição de determinação à CAR. Conforme descrito na tomada de conta especial instaurada pela CAR, embora constatada a execução do objeto pactuado, a forte estiagem que se abateu na localidade inviabilizou a sustentabilidade do projeto. Por seu turno, os auditores deste tribunal não identificaram divergências capazes de comprometer a regularidade. Entretanto, apurou que houve débito do montante de R$ 386,30 relativo aos valores devidos à CAR, que deveriam recair sobre o gestor, o senhor Gabriel Duca. Ademais, conforme relatado pelos auditores, o conveniente não cumpriu a determinação estabelecida no artigo 11 da Resolução 144/2013, que prevê a apresentação de prestação de contas dentro do prazo de 30 dias após o final da aplicação de cada parcela. Quanto às referidas tarifas bancárias não restituídas no montante de R$ 386,30, entendo que as referidas tarifas representam um custo inerente à operacionalização da execução do convênio, em razão da exigência normativa de abertura de conta específica. Portanto, eu tenho como elegível essa despesa, senhor presidente, de modo que voto pela aprovação, com ressalvas da prestação de contas do convênio 099/2015, celebrado dentro do Estado da Bahia por meio da CAR e Associação dos Jovens Unidos de Lagoa Real, com aplicação de multa no montante de R$ 1.500 em desfavor de Gabriel Duca Costas, nos termos do artigo 35, inciso 2º da Lei Complementar 05/91. É o voto, presidente. Em discussão, processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro salvo redação. Processo conferido. Passaremos agora ao processo de número 9.748 do ano de 2021, oriundo também da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, tendo como conveniente a Associação Comunitária de Cardeal da Silva. O relator do feito é o conselheiro Judásio, que já tem a palavra a partir deste momento. Perfeitamente, Excelência. O relatório é disponibilizado. Passo, portanto, a proposta de voto, se não houver objeção. Trata-se do convênio 050/2004, celebrado entre o Estado da Bahia por intermédio da CEPLAN, CAR e a Associação Comunitária de Cardeal da Silva, no montante de R$ 7.173,71.
auditoria opinou pela desaprovação das contas do convênio, destacou que, dado causa à prescrição, o ex-gestor, o senhor José Pirajá, pode ser responsável pela omissão, sendo imputado integralmente o dano erário. A ATEG opinou pela desaprovação das contas em tela, ante a ausência da comprovação da regularidade das contas e pela prescrição da pretensão punitiva, em decorrência da omissão do conveniente e prestar contas dos recursos repassados por meio do convênio 050/2004, não foi paga a terceira parcela e foi instaurado o processo de tomada de contas. A unidade instrutiva deste tribunal destacou a incongruência do relatório final da tomada de contas, que considerou a adimplência da entidade, mesmo informando que a associação não concluiu as metas propostas, bem como não realizou as prestações de contas às parcelas liberadas e não dispunha dos documentos necessários à comprovação das ações desenvolvidas. Ademais, não há nos autos documentos que comprovem a aplicação dos recursos repassados na execução do objeto pactuado. Diante da ausência dessa documentação, resta impossível avaliar se a execução física contratada pela CAR, referente à melhoria de 32 habitações, decorreu de recursos provenientes do convênio. Foi destacado ainda nos autos atraso de mais de 13 anos na instauração de tomada de contas e cerca de 18 anos para a expressão de notificação vaga aos gestores, no que concerne a imputação de débito, montante do dano causado ao erário, aplicação de multa aos gestores responsáveis pelas irregularidades identificadas, verifica que ocorreu a prescrição da prestação punitiva, assim considerando a impossibilidade do julgamento válido do mérito das contas sob exame, as garantias processuais constitucionais e o contraditório para dever, voto pelo arquivamento sem baixa de responsabilidade da tomada de contas referente ao convênio 050/2004. É o voto, presidente. Voto em discussão. Não havendo o que querer discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro, sim, excelência. Processo conferido. Passamos agora ao processo de número 10.628, do ano de 2022, também oriundo da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, tendo como conveniente a Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Baixão. O relator do feito é o conselheiro Judásio, que já tem a palavra. Perfeitamente, excelência. O relatório, portanto, foi oportunizado a todos os senhores conselheiros. Portanto, tendo como discipliente, se for aprovada a leitura do relatório. Não havendo manifestação, irei ao voto, excelências. Trata-se, portanto, de processo tomado em conta do convênio 066/2008, celebrado entre o Estado da Bahia, através da SEDU, CAR, e a Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Baixão, com vigência até 1º de março de 2013, no valor de R$ 154 mil, tendo como objetivo a recuperação de 140 moradias no assentamento Baixão, no município de Itaité. A quarta coordenadoria de controle externo opinou pela desaprovação da tomada de contas e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, tanto quanto ao ressarcimento erário como a sancionatória. A ATEG, o núcleo da PGE e deste tribunal opinaram pela desaprovação das contas do convênio, bem como a prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público também defende a desaprovação da prestação de contas em virtude do descompasso entre o volume dos recursos repassados e a execução física apurada pelo controle interno do órgão repassador e a ausência dos autos de documentos necessários para comprovar as despesas realizadas, deixando de sugerir imputação de débito e aplicação de multa, face também a caracterização da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória por este tribunal. Defende ainda também o Ministério Público a determinação ACAR, no sentido de que adote medidas administrativas cabíveis, no sentido de correção e tempestividade nos futuros convênios e instrumentos congêneres. Em decorrência da omissão do conveniente, prestar conta de tomada de contas repassados por meio de convênio, foi instaurado o processo de tomada de contas, que, em relatório final, entendeu que houve dano ao erário no montante de R$ 9.440 e concluiu pela inadimplência da entidade, visto que não apresentou os documentos necessários aptos a embasar a prestação de contas e, consequentemente, a comprovação da despesa do objeto do convênio. No decorrer da instrução da tomada de contas, a comissão da CAR realizou inspeção em loco para avaliação e execução do projeto firmado com os recursos do convênio, tendo sido constatado um descompasso entre a execução física e apurada e o volume de recursos estaduais repassados, quanto à imputação de débito no montante do dano causado ao erário e aplicação de multa aos gestores responsáveis pelas irregularidades identificadas, acompanha o entendimento dos órgãos operativos desta Corte quanto ao ocorrência da prestação punitiva. De modo que voto pela desaprovação da respectiva prestação de contas do convênio 066/2008, firmado entre a Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Baixão, com a CAR, Estado da Bahia,
em função da omissão do dever constitucional da prestação de contas e não apresentação da documentação comprobatória das despesas, com fulcro no artigo 24, inciso 3º da Lei Complementar 0591. Voto ainda pela expressão de recomendação, tanto a CAR, no sentido que se empreenda sistemático controle e acompanhamento da execução, em especial no que diz respeito à tempestividade na instauração de tomada de contas, e também a este tribunal, através da sua unidade técnica, para que realize o efetivo monitoramento das ações descritas no plano de ação da CAR em relação às irregularidades concernentes à intempestividade. É o voto, excelências. Processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro sim, excelência. Processo conferido. Apregou o próximo processo, que é o de número 7.077, do ano de 2023, também da CA, hoje só da AK aqui nessa pauta. Oriundo da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, tendo como conveniente a Associação dos Apicultores e Meliponicultores da região Cisaleira. O relator do feito é o conselheiro Inaldo Araújo, que já tem a palavra a partir de então. E o objeto é a implantação de unidade de beneficiamento de mel para atender 50 apicultores de Santa Luz, Fazenda Santa Luzia, o valor 145.200, a contrapartida 13.200. A quarta tese, o Ministério Público opinaram pela desaprovação das contas relativa ao convênio 3215, com imputação de débito solidário ao senhor Daniel de Oliveira, representante da convenente e Associação dos Apicultores e Meliponicultores da região Cisaleira, no montante de R$ 75.000 e pela aplicação de multa ao senhor Daniel de Oliveira. Tendo em vista as falhas constatadas nos relatórios de auditoria, a quarta CEATES também opinaram pela aplicação de multa ao senhor Wilson José Vasconcelos Dias, gestor da CAR, pelas irregularidades apontadas nos subíndices 3.11, 3.2, 3.41 e 3.61 do relatório. O MPC sugeriu ainda a expedição de determinação ao titular da CAR para que envie os processos de prestação de prestação e tomada de contas de convênios de instrumentos congêneres de parceria contendo todas as peças relativas à resolução TCE 14413, de modo a permitir o efetivo e tempestivo exercício das competências fiscalizatórias outorgadas a esse tribunal. 2. Fortaleça o controle dos convênios e termos de colaboração que vê a celebrar mediante a implementação de rotina mais rígida de acompanhamento e fiscalização. Em razão da ausência da prestação de contas dos recursos repassados, foi instaurada mediante a portaria CA 5223 a tomada de contas especial, tendo o procedimento ingressado neste tribunal em 17 de julho de 23. Convém ressaltar o quanto pontuado pela comissão técnica no referido processo de tomada de contas especial. Trago aqui uma imagem com o seguinte teor: conforme consta do relatório final de tomada de contas especial, elaborado e devidamente assinado pela comissão designada pela portaria CA 5223, concluído pela inadimplência do referido convênio, foi realizada pela comissão visita técnica in loco, buscando verificar e avaliar a conclusão das metas fiscais e financeiras propostas no convênio. Em relatório, a comissão opinou pela inadimplência da entidade, visto que a entidade não concluiu as metas propostas no plano, assim como não regularizou as pendências financeiras do convênio. Já sob análise da nossa equipe de auditoria, a quarta CCE ressaltou os seguintes pontos: atraso significativo na instauração da tomada, item 3.11, falta de alguns documentos para a devida formalização, item 3.2, falha no acompanhamento do convênio, item 3.4.1, pendências na comprovação, item 3.5, e ausência de percentual de execução do objeto pactuado no relatório de tomada de contas especial, item 3.61. De fato, houve atraso significativo na instauração da tomada de contas especial, uma vez que ela foi instaurada em 3 de maio de 23, ou seja, 1.436 dias após a extinção do ajuste, o que se deu em 28 de maio de 2019, extrapolando o prazo de 90 dias estabelecido por nossa resolução. A quarta CCE informou, ademais, que não foram encontrados no processo de prestação de contas os pareceres técnicos, jurídicos e de viabilidade elaborados pelo órgão ou entidade repassadora dos recursos, que demonstrem a relação de casualidade entre as metas do convênio e as do programa de governo pelo qual ocorreram as despesas, bem como os benefícios esperados, descumprindo o quanto previsto na Resolução 44 de 2013. Quanto à falha no acompanhamento do convênio pela concedente,
A CA encaminhou uma ficha de supervisão, tendo como data da última visita realizada no dia 3 de junho de 2019, apontando o estágio do subprojeto como inviabilizado, demonstrando assim que estava acompanhando a execução do convênio. Dessa forma, acompanha a auditoria no entendimento de que restou afastada a falha apontada. No que diz respeito às pendências da comprovação da despesa, o presidente da associação apresentou novos comprovantes de despesa que, somados, totalizam a quantia de 13.659, regularizando, portanto, a falta de comprovação de despesas relatada inicialmente no relatório de auditoria. Quanto à execução física do convênio, o relatório da Comissão de Tomada de Contas, quanto aos aspectos físicos, fez a seguinte observação. Referência 308-38804. Nos aspectos físicos, em visita à entidade em maio de 2023, solicitamos ao presidente Daniel que nos levasse até o local do empreendimento, conforme o relatório fotográfico anexo. A estrutura da unidade encontra-se concluída, entretanto, faltando portas, janelas e esquadrias, sendo que algumas das janelas foram fechadas com bloco para evitar furtos e invasão de morcegos. Pintura, pavimentação na área externa, além de outros itens que já tinham sido identificados no relatório técnico anterior. Quando questionamos a falta desses itens, ao presidente, o mesmo relator que estava aguardando a terceira parcela do convênio para fazer essas aquisições, inclusive não soube informar se existia algum boletim de medição referente à obra. Desta forma, a auditoria observou que nenhum dos relatórios foi apontado o percentual de execução e nem se o objeto conveniado estava funcionando, contrariando o disposto no artigo 10 da Resolução 44/2013. E apesar de os relatórios não apontarem um percentual de execução do objeto do convênio, item 361, depreende-se que, como foram liberados apenas 56,81% dos recursos pactuados e a obra encontrava-se em seu estágio final de construção, o objeto estava compatível com os recursos liberados. Contudo, também se observa no registro fotográfico, ao costado dos autos, que a unidade de beneficiamento de mel não foi concluída e não se encontra em condição de ser utilizada para a finalidade prevista. Assim, mesmo que a execução física do objeto seja compatível com os recursos liberados, não houve o alcance social pretendido quanto à formalização da avença. Nesse sentido, como bem pontuou o Ministério Público de Contas, resta evidenciada a frustração do alcance da meta convencionada entre os partícipes, o que impediu que os destinatários da política pública pudessem usufruir do benefício social esperado, com o ajuste e regularidade que apresenta gravidade suficiente para macular o mérito das presentes contas. No entanto, resta imperioso registrar que em 13 de setembro de 2024, recebi da Associação dos Apicultores e Meliponicultores da região cidaleira, a APMEL, os memoriais para julgamento das contas do presente convênio, com informações que já haviam me inquietado com a elaboração do presente voto. No documento aqui citado, a APMEL salienta que, em aspas, inicialmente cumpre esclarecer que a tomada de contas especial foi instaurada em maio de 2023, fora do prazo, tendo em vista que o presidente da instituição, ora requerente, apresentou os documentos que julgava ser necessário para a prestação de contas no escritório da CA em Serrinha. Somente tempos depois, os mesmos foram enviados ao TCE. Tal informação pode ser confirmada por meio da leitura do documento constante de referência aqui listada, onde o técnico Aranha confirma a informação. Assim sendo, observamos que a associação prestou seu dever de forma correta, entregando a documentação que julgou pertinente naquele momento para a prestação de contas da entidade. Imperioso frisar que a associação ficou sem qualquer acompanhamento ou orientação por parte do Departamento Técnico da CA ou de qualquer outro órgão a ele ligado, procedendo com a execução do projeto e sua respectiva prestação de contas sem qualquer auxílio ou instrução. A APMEL é uma sociedade sem finalidade lucrativa, constituída sob a forma de associação, composta por agricultores e pequenos lavradores, que não possuem elevado grau de instrução, tampouco conhecimento técnico necessário para lidar com as atribuições inerentes à prestação de contas do convênio ora discutido. Fecho aspas. Tal relato da entidade conveniente é relevante e provoca uma dúvida cabível. Nota-se que a análise quanto à viabilidade e adequação dos objetivos do programa governamental, e no caso das entidades privadas sem fins lucrativos, sua qualificação técnica e capacidade operacional para a gestão de instrumento já foram selecionadas de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão com entidade repassadora dos recursos. Não se trata de uma capacidade técnica da entidade para a execução do objeto do convênio, e sim de uma carência dela no que diz respeito ao acompanhamento do referido convênio, se não vejamos, abro aspas. A falta de acompanhamento técnico profissional foi apontada por diversas vezes, constando inclusive de relatórios formulados na última visita da CAR, onde fica bem claro que falta de acompanhamento e muito prejudicou o desenvolvimento do projeto. Nesse cenário, não se pode deixar de analisar a responsabilidade do concedente,
que, como já falei, no transcorrer do meu voto, deve ser tratado quando a prestação das contas da CAR devido ao seu caráter sistêmico. Contudo, enquanto julgador e em consonância com o dever de zelo com os recursos públicos, trago à baila as palavras da entidade conveniente. Abro aspas. Se for liberada a última parcela do convênio, a obra poderá ser terminada. Os investimentos feitos são condizentes com os valores que foram liberados pela CAR, o que por si só demonstra a efetividade na aplicação dos recursos públicos. A falta de acompanhamento técnico profissional foi apontada por diversas vezes, constando inclusive de relatórios simulados na última visita da CAR, onde fica bem claro que a falta de acompanhamento em muito prejudicou o desenvolvimento do projeto. De fato, segundo o relatório de visita técnica, os investimentos feitos são condizentes com os valores que foram liberados pela CAR, e a obra já se encontra em estágio final. Nesta toada, será que realmente o que foi realizado até agora não é passível de aproveitamento para cumprir sua destinação social? O que seria de maior vantajosidade, de acordo com os princípios do direito público? Simplesmente imputar débito à APIMEL ou analisar a possibilidade de o presente convênio ter seu objeto cumprido? Uma vez realizado o seu valor social, traria benefícios para a comunidade na qual está inserido, no sentido da implementação e da concretização das políticas públicas que são também objeto de controle por esse Tribunal de Contas. Ante exposto, voto pela realização de uma diligência in loco pelos auditores desta Casa, a fim de que, no prazo de 90 dias, analisem o estado atual da construção, a compatibilidade da execução física e financeira e a viabilidade da conclusão da obra de unidade de beneficiamento de mel, para atender a 50 apicultores do município de Santa Luz, na Fazenda Santa Luzia, e a possibilidade de ela cumprir o seu alcance social. É o meu voto, Excelência. Processo em discussão. Processo em discussão. Não havendo o que queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confira, Excelência. Processo aprovado. Processo conferido. Apregou o processo de número 12.642 do ano de 2023, oriundo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, tendo como responsável, como outorgado, o senhor George Rego Albuquerque, já destacando que nesse processo há a aplicação do artigo 34 da Resolução de número 11 do ano de 2024. Então, por esse motivo, o Ministério Público de Contas fará sua manifestação em mesa, assim, com imediatamente após a leitura do relatório pelo conselheiro Reinaldo Araújo, que já tem a palavra a partir de agora. É a prestação de contas do termo de outorga entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado e o senhor George Rego Albuquerque. O objeto foi apoio financeiro à execução de projetos intitulado Diagnóstico e Caracterização Genotípica de Isolados de Giardia, Dodenálise e Cryptosporidium em cães e crianças precedentes de áreas rurais de Ilhéus, com vigência de 24 meses, prorrogado por meio de termo aditivo por mais de 48 meses, o valor total R$ 79.990. A 5ª CCE opinou pela aprovação das contas e nos termos da Resolução 11 de 2024, não solicitei a prévia oitiva do Ministério Público de Contas, o que se faz necessário neste momento. Bom dia a todos. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. O Ministério Público de Contas, considerando que a Coordenadoria de Controle Externo deste tribunal atestou que as pendências inicialmente identificadas no termo de outorga foram saneadas, sugere a aprovação do referido termo. Obrigada. Diante da manifestação do Ministério Público de Contas, retorno a palavra ao relator do feito. E eu concluo dizendo que vou pela aprovação das contas. É o meu voto. Processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confira, Excelência. Processo conferido. Apregou o processo de número 29 do ano de 2021, oriundo do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, tendo como conveniente a senhora Larissa Anne Ora de Souza. O processo é da minha relatoria e eu já vou pedir licença a todos, se não houver óbice, para realizar a apreciação por meio da leitura da sua conclusão, considerando que o processo já esteve, o voto na sua integralidade já esteve disponível no sistema Proinfo.
Não havendo óbice, irei então à leitura. Sendo assim, diante da análise procedida pela coordenadoria e em consonância com o Ministério Público de Contas, eu voto pela desaprovação das contas relativas à gestão dos recursos públicos estaduais, repassados por meio do termo de ajuste e compromisso, celebrado entre a Secretaria de Cultura e a senhora Larissa Anne Hora de Souza, em virtude da omissão do dever de prestar contas, o que inviabilizou a aferição do cumprimento do objeto ajustado e da regular aplicação da integralidade dos recursos repassados mediante o ajuste. Com fundamento no artigo 24, incisos 2º e 3º da Lei Orgânica de número 5, do ano de 1991, que rege esse egrégio Tribunal de Contas. Ainda voto pela aplicação de multa à senhora Larissa no valor de R$1.000, em razão da omissão do dever constitucional de prestar contas, com fundamento no artigo 35, inciso 2º da Lei Complementar citada. Voto também pela expedição de recomendação aos atuais gestores da Secult para que fortaleçam o controle dos convênios que vierem a celebrar em seu âmbito, mediante a implementação de uma rotina mais rígida de acompanhamento dos procedimentos administrativos destes ajustes, de modo a evitar a repetição das irregularidades que impedem a adequada análise de prestação de contas, bem como a sucessiva necessidade de notificação da respectiva secretaria. E que também adotem medidas administrativas cabíveis no sentido de assegurar os futuros convênios e instrumentos congêneres que o órgão vier a celebrar maior celeridade, cobrando de forma tempestiva o saneamento de eventual omissão de pendências documentais identificadas. E, em caso de não regularização das contas, que seja então providenciada a instauração e a conclusão da tomada de contas nos prazos estabelecidos pela Resolução Normativa de número 144 do ano de 2013, editada por este Tribunal de Contas. É esse o voto, senhores, que está em discussão. Eu solicito a palavra, senhor. Com a palavra, o conselheiro Inaldo. É uma desaprovação e a TEG não foi ouvida. Então, preliminarmente, eu gostaria de ouvir a TEG sobre o mérito das contas, em especial o que está na conclusão dos auditores, e considerando ainda que o valor foi integralmente devolvido aos cofres públicos de maneira corrigida em 14 de março de 2023. É o meu voto. Diante da proposta do conselheiro Inaldo de diligência à ATEG, eu irei então colher o voto do conselheiro Gildásio. Como vota, conselheiro Gildásio? Ministério Público, não, excelência? Proposta de diligência? Proposta de diligência? Convenção de Perfeitamente. diligência. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Quero ouvir o Ministério Público. O Ministério Público, embora não se oponha à diligência, entende que o processo encontra-se pronto e apto para julgamento. Obrigada. Com a palavra, o conselheiro Gildásio. Quer dizer, caso queira. Sim, excelência. Veja, com as vênias sempre muito respeitosas a conselheiro Inaldo Araújo, que abre a divergência, solicitando uma conversão para a oitiva da TEG, e parece que, de fato, o processo se encontra absolutamente maduro, inclusive naturezas, eventualmente, questões jurídicas, que poderiam ser aventadas pela posição da TEG, me parece, de certa forma, esgotadas, em se tratando de um processo que, de certa forma, inclusive, percorreu até as esferas administrativas. Esse processo, inclusive, chegou a ser aberto processo de reparação de dano por parte da concedente, com encaminhamento de posicionamento da própria PGE. Houve, como posiciona o conselheiro Inaldo, a devida apresentação de quitação desse débito. Não obstante essa questão, me parece que o mérito das contas se encontram eivadas de mácula a ponto de ensejar, de fato, a desaprovação, e eu voto, portanto, convergindo com a relatora. Diante do voto posto, eu irei então proclamar o resultado. Resultado. Conselheiro Inaldo, Vossa Excelência gostaria de se manifestar sobre o mérito? Não.
Por maioria, pela desaprovação das contas? Não, desculpe, Excelência. É que eu estava. Tudo bem. Eu preciso me manifestar em relação ao mérito, porque foi preliminar ofensivo, ainda não resta outra alternativa a não ser acompanhar a desaprovação. Pela desaprovação, então, com aplicação de multa e expedição de recomendações. Isso. Já faço de pronto a conferência do feito. Passo agora ao próximo processo da pauta, que é o processo de número 9.700. Processo de número 9.768 do ano de 2021, oriundo da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ACAR, tendo como conveniente a Associação dos Produtores Rurais da Barriguda dos Luiz e Lima. Eu sou relatora do feito e farei então a leitura do voto, já pedindo licença a todos, para fazer a apreciação mediante a leitura da sua conclusão. Caso haja necessidade, retornarei então ao corpo do voto para esclarecimentos, considerando que o voto esteve à disposição nas últimas 24 horas pelo sistema Proinfo. Pelo exposto, acompanhando parcialmente o opinativo da 6ª CCE e do Ministério Público de Contas, eu voto pela desaprovação das contas referente ao convênio de número 294 do ano de 2018, celebrado pela CAR e pela associação citada, com fundamento no artigo 24, inciso 3º da Lei Complementar que rege este tribunal. Também voto pela imputação de débito, de modo solidário, ao senhor Reginaldo da Silva Gama, responsável pela formalização e execução do ajuste, e a conveniente, a associação referida. Ainda voto pela aplicação de multa no valor de R$5.000 ao senhor Reginaldo Silva Gama e também pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para que tome ciência das irregularidades identificadas nas fases interna e externa do processo de tomada de contas, em especial a possibilidade de locupletamento ilícito do gestor conveniente e da sua família, para que possa então tomar as providências que entender cabíveis. Esse é o voto, senhores, está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Inaldo. Mais uma vez, uma desaprovação. Eu entendo que seja necessário a oitiva da TEG, o que tange a conclusão do relatório dos auditores. Diligência posta, processo está em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, irei colher voto do conselheiro. Vossa Excelência gostaria de discutir, Ministério Público. Com a palavra, o Ministério Público. Da mesma forma que o processo anterior, o Ministério Público compreende que o processo já está maduro para julgamento e opina pelo indeferimento da diligência. Diante da manifestação do Ministério Público de Contas, o processo continua em discussão. Assim, com a palavra neste momento, o conselheiro Judásio. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo, Excelência. Vistas Em homenagem a essa posição do conselheiro Inaldo Araújo em relação à TEG, eu quero olhar com atenção. Com certeza, conselheiro. É um processo que traz elementos diferentes do que nós temos vistos de forma rotineira nesta Câmara. Então, mais uma vez aí eu aproveito para enaltecer o cuidado com que Vossa Excelência exerce de maneira constante e ininterrupta, de maneira estável, o exercício da magistratura de contas. Vista, então, deferida ao conselheiro Judásio. Passaremos agora ao último tópico da nossa pauta, que é o tópico referente a contratos, convênios, parcerias e licitações. Assim, o processo de número 4.955 do ano de 2022, oriundo da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, tendo como conveniente a senhora Daniela dos Santos Lírios. O relator do feito é o conselheiro Judásio, que já tem a palavra a partir de então. Perfeitamente, Excelência. O relatório, portanto, disponibilizado. Irei ao voto, se não houver oposição. Pelo silêncio, deduzo que não há. Voto, portanto. Trato o presente processo de prestação de contas, processo de prestação, tomada de contas do termo de acordo e compromisso TAC,
095/2017, celebrado entre o Estado da Bahia, através da Secult, e a senhora Daniela dos Santos Lírios, com vigência até 31/12/2018, no valor de R$ 58.175, tendo por objetivo a cooperação técnica e financeira entre a concedente e a conveniente para a execução do projeto segunda edição do Bate-Papo IBEGES e Oficinas Criativas. A sexta Coordenadoria de Controle Externo, a ATEG, e a PGE opinaram, de forma uníssonas, pela desaprovação da prestação de contas, dado o apontamento relativo à omissão do dever de prestar contas, pela irregularidade e insuficiência na documentação comprobatória e pela não comprovação da aplicação dos recursos totais repassados na execução do objeto pactuado, com imputação de débito no valor de R$ 26.338,12, a serem corrigidos monetariamente e acrescido de juros de moras em desfavor da senhora Daniela Santos. O MPC também opina, de igual maneira, pela desaprovação do montante de R$ 22.056,50 pela aplicação de multa à senhora Daniela Santos Lírio, em razão das irregularidades relativas à gestão financeira do ajuste, notadamente a não apresentação da documentação comprobatória das partes das despesas, expedição de recomendações à Secult para que envie processo de prestação de contas e instrumentos congêneros contendo todas as peças previstas na Resolução 144/2013, com clareza e organização, de modo a permitir o efetivo e tempestivo exercício das competências fiscalizatórias e outorgadas a este tribunal. O ajuste ainda teve vigência de 10/11/2017 a 31/12/2018. Foram repassados recursos estaduais na quantia de R$ 58.175 em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 40.722,50 e a derradeira de R$ 17.452,50. Devido às irregularidades apresentadas nos relatórios da prestação de contas do TAC 095/2017, na quantia de R$ 58.175,02, foi instaurado, portanto, processo de tomada de contas pelo órgão concedente, cujo relatório final concluiu pelo dano erário apurado de R$ 22.056,50 e pela correta comprovação pela proponente de R$ 36.118,50. O relatório da prestação de contas, elaborado pela comissão, apontou irregularidades referentes à gestão financeira de tais aqui situados: ausência do número do TAC em notas fiscais e recibos, ausência de cotações, não alocações de recursos em aplicação financeira, formulário pela prestação de contas indevidamente preenchido, despesas não identificadas em extrato bancário e pagamentos de despesas em desconformidade com o que foi aprovado no planejamento. Quanto às tarifas bancárias não restituídas, entendo que estas representam um custo inerente à operacionalização da execução do convênio, em razão da exigência normativa da abertura de conta bancária e o seu recebimento. Ressalta-se que foi oportunizado o contraditório em ampla defesa por este tribunal. A conveniente não compareceu aos autos. Diante disso, voto pela desaprovação da tomada de contas no montante, desaprovação da tomada de contas 095/2017, celebrada entre o Estado da Bahia, através da Secult, e a senhora Daniela dos Santos Lírios, em razão das irregularidades relativas à gestão financeira do ajuste, nos termos do artigo 24, inciso 2º, da Lei Complementar 0591, imputação de débito, a senhora Daniela dos Santos Lírios, do montante de R$ 21.355,40, a ser atualizado monetariamente a partir da data do repasse, em razão de valor correspondente à alteração do item orçamentário, despesas não identificadas no extrato bancário, pagamento de despesas em desconformidade com o orçamento aprovado, devolução do saldo do conta corrente, nos termos que expõe o artigo 24, inciso 3º da Lei Complementar 0591. Aplicação de multa ainda à senhora Daniela dos Santos Lírios, no montante de R$ 2.000, em razão das irregularidades relativas à gestão financeira do ajuste. E ainda expedição de recomendação ao titular da Secult para que adote as medidas necessárias administrativamente, no sentido de assegurar em futuros convênios e instrumentos congêneros maior celeridade na fiscalização do cumprimento do dever de prestar contas. É o voto. Voto posto em discussão. Com a palavra o conselheiro Inaldo. Eu agradeço, excelência, somente para acrescentar a proposta do relator, a multa prevista no artigo 34, de 100% no dano causado ao erário. Processo em discussão. Diante da pequena divergência posta, eu me manifesto acompanhando, pedindo vênia ao conselheiro Inaldo, mas diante das razões já amplamente colocadas
nesta assentada, nesta mesa, neste colegiado, entendo que a aplicação do artigo 34 da nossa lei orgânica ainda exige uma mínima regulamentação para conferir maior segurança aos jurisdicionados, uma parametrização. Então, por esse motivo, eu acompanho a proposta do relator na sua inteireza. O processo está em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Conselheiro Judásio, Vossa Excelência confere. Confiro, salva redação. Senhor. Processo, então, conferido. Passaremos agora ao último processo da nossa pauta, que é o processo de número 5.837, do ano de 2022. O processo é oriundo da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Secult, tendo como conveniente o Centro de Inclusão Social, Cidadania e Cultura. O relator do feito é o excelentíssimo conselheiro Inaldo, que já tem a palavra a partir de então. O objeto é a preservação e promoção da cultura indígena no território litoral sul. O valor R$100 mil. As 6 estratégias do Ministério Público foram unânimes pela desaprovação dessas contas. Com relação à imputação de débito, a TEG e o MPC convergiram pela sanção ao senhor Gilvaldo Correia Lau, no montante de 100 mil. A CCCE, por sua vez, acrescentou ao débito o importe de R$ 17.933. A TEG e o Parquet opinaram ainda pela aplicação de multa. Em seu exame técnico, a auditoria destacou que o plano de trabalho previa a execução de 3 ações no escopo do objeto: identificar as 3 aldeias indígenas no território da entidade do Estado, mapear e documentar as aldeias selecionadas e fazer gravação e transmissão individual de live profissional para divulgação. Com isso, após avaliar o relatório de cumprimento do objeto, em que pese ter verificado a necessidade de um maior detalhamento dos critérios de avaliação, foi possível extrair um expressivo número de fotos e vídeos que registram o cotidiano das aldeias indígenas, com comentários explicativos sobre esses rituais, inclusive com as manifestações dos caciques, cacica, sobre as lutas, culturas, tradições, dificuldades e sonhos. Os auditores informaram que no relatório técnico de monitoramento e avaliação foram apresentados os links eletrônicos das gravações realizadas nas aldeias Itapuã, Mãe e Igalha, conforme definido na 3ª meta do plano de trabalho. Com relação às despesas efetuadas, a equipe auditorial registrou que foram adquiridas 2 câmaras fotográficas com sensor APS-C e uma lente objetiva, no valor total de R$ 15.743. Conforme nota fiscal datada de agosto de 2020, além disso, foi relatada a aquisição de uma impressora Epson EcoTank 5190, no valor de R$ 2.190. Na visão auditorial, considerando que tais compras teriam sido realizadas antes da assinatura do ajuste, seria necessária a glosa desses valores. Após analisar o presente processo, com cautela, percebi algumas divergências nos entendimentos constantes dos autos. Embora a auditoria tenha mudado de entendimento, não verifiquei terem sido juntados novos documentos ao processo, entendendo que no relatório de referência 306-5655 foram apresentados fundamentos para levar à aprovação com ressalvas dessas contas, o que, na modesta opinião do julgador, seria o mais coerente para o caso concreto. Em sua segunda análise, a CCCE apontou os seguintes esclarecimentos sobre a execução do objeto, abro aspas. Dessa forma, entendemos que o objeto do projeto fica comprometido no quesito da apresentação de documentos probatórios com dados sistematizados sobre a vivência nas aldeias Itapuã, Mãe e Igalha. Entretanto, negrito, constata-se assistindo às lives, cujo endereço eletrônico integram o relatório de monitoramento, que ações foram precedidas para a produção das filmagens dos rituais apresentados pelas aldeias selecionadas, com clara indicação do projeto Preservação e Promoção da Cultura Indígena no Território Litoral Sul. Em decorrência do Momento Público 1/2020, Preservação das Matrizes Identitárias, Jaime Sodré 2020, bem como outras referências sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Inclusão Social, Cidadania e Cultura, CENIC. Ritual do Poraci, Aldeia Itapuã, 1 hora, 9 minutos e 9 segundos. Tem aqui a live, o endereço no YouTube. Ritual do Poracim, Aldeia Mãe de Terra, Tupinambá, 50 minutos de duração. Tem aqui o link da live. Ritual do Poracim, Aldeia Galha, 2 horas, 9 minutos e 18 segundos. Está aqui o ritual da live, o link da live com o ritual. Assim, diante do quanto foi demonstrado e considerando que não identificamos nos autos planilha com descrição dos custos, mediante rateio, cuja memória de cálculo deveria ser detalhada no processo de prestação de contas,
como dispõe a cláusula 8ª do termo de fomento, e ainda considerando que as atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação, conforme dispõe a cláusula 7ª, também não são demonstradas através de registros que possam comprovar o acompanhamento do projeto, que, se realizado em tempo real, mitigaria as falhas que ensejaram a instalação tomada de contas, especialmente as que dizem respeito à formalização das 2 primeiras ações, pode-se inferir que o objeto conveniado foi realizado a partir da verificação dos elementos produzidos nos vídeos que registram rituais próprios das tribos indígenas selecionadas. Grifos da auditoria e do relator. Fechou aspas. Dessa forma, apesar das inconsistências documentais observadas pela unidade técnica, com relação à ausência de planilhas que descrevesse os custos da memória de cálculo, o que possivelmente poderia atrapalhar o exame financeiro das etapas executadas, restou evidenciado que isso não impediu o custo do projeto e o atendimento do objeto em epígrafe. De mais a mais, a meu ver, fica claro que as aquisições de equipamentos de informática citados, em consonância com o que há de benefício do princípio da consunção, alcançou a finalidade pretendida com o projeto, justamente por causa de seus meios, que neste caso referem-se às câmaras fotográficas e os demais equipamentos de filmagem, seja em uso principal ou em uso acessório, impressora na produção do material de reconhecimento da cultura indígena. Nesse ponto, vale também registrar os seguintes trechos trazidos pela auditoria, em sua manifestação conclusiva. Em aspas, podemos inferir, considerando as circunstâncias provocadas pela pandemia, que os vídeos apresentados, cujo endereço eletrônico integram o relatório e monitoramento, registram os rituais e tradições das 3 aldeias, por meio de sequências narrativas que se utilizam de diferentes planos e movimentos de câmera, além de considerarmos que as gravações demonstram apuro técnico em relação a captações das imagens, à iluminação e ao som. Nos referidos vídeos, podemos ver as datas de exibição da plataforma YouTube, que ocorreram no início de 21, contando ainda com recursos de acessibilidade e tradução em Libras, com clara indicação do projeto Preservação e Promoção de Cultura Indígena no Território Litoral Sul, em decorrência do chamamento público 1 de 2020, Preservação das Matrizes Identitárias Jaime Sodré, bem como outras referências sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Inclusão Social, Cidadania e Cultura. Importante ressaltar que as filmagens das danças e rituais, bem como os registros de falas das representantes das aldeias, também contribuem para a salvaguarda da memória indígena no sul da Bahia. De igual modo, é disso que o projeto aconteceu nos tempos pandêmicos, o que acabou dificultando a sua realização, considerando por oportuna a informação extraída do referido relatório de cumprimento do objeto, o que aponta as dificuldades enfrentadas no acesso às comunidades indígenas, haja visto os espaços terem sido momentaneamente fechados até o avanço da vacinação na época. Mesmo assim, as seguintes metas foram atingidas. Abro aspas. Descrição das metas alcançadas. Foram localizadas e visitadas as aldeias propostas. Foram visitadas e registradas imagens e depoimentos em 4 aldeias e 1 a mais do proposto no projeto, a aldeia Serra do Padeiro. Foram realizadas 3 lives com registro dos rituais e danças indígenas. Foram colhidos os depoimentos de lideranças da comunidade e ressaltado a importância da preservação da cultura indígena. Assim sendo, considerando a consecução do projeto e os benefícios obtidos para o reconhecimento da cultura indígena, em harmonia com as disposições previstas na Carta Cidadã, em seu artigo 215 e parágrafo 1º, cito, o Estado garantirá todo e pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Eu abro um parênteses para registrar que, neste último sábado, eu fui convidado para ir a uma manifestação religiosa e cultural de Ubanda, onde foi oferecido por sinal magistral caruru, e onde eu cheguei um pouco mais cedo e vi parte do rito que estava sendo feito em oferenda aos santos da Ubanda. E, de fato, eu fiquei impressionado com aquela manifestação religiosa e cultural, repito, precisa ser preservada porque é a história de um povo que está sendo contada e que está sendo mantida, independentemente de qualquer crença, de qualquer pré-hífen conceito. Entendo que isso precisa ser preservado, precisa ser guardado, precisa ser contado, para fugir um pouco das dominações culturais que estamos sujeitos. E sigo o meu voto. Entendo, portanto, pela aprovação destas contas em posicionamento análogo
as fundamentações expostas pela auditoria no seu segundo relatório, com as ressalvas também propostas, visto que as inconsistências documentais obstaram uma mensuração mais precisa das ações desempenhadas no objeto ajustado, desvisto, no entanto, no que diz respeito à imposição do débito e aplicação de multa, seja a entidade recebedora dos recursos ou seu gestor, por considerar as ações que foram empreendidas na realização do projeto, contudo, entendo-se pertinente a expedição de recomendação à atual gestora da Secretaria de Cultura, no sentido de exercer um poder fiscalizatório com maior rigor nos futuros processos de contas. Ante exposto, em observâncias opinativas da CCE, da ATES, Ministério Público de Contas, voto pela aprovação da tomada de conta do termo de fomento 5220, celebrada entre a Secretaria da Cultura do Estado e o Centro de Inclusão Social, Cidadania e Cultura, com ressalvas em virtude das inconsistências documentais que dificultaram o nexo causal entre as receitas e as despesas do ajuste. Voto também pela expedição de recomendação à Secult para que fortaleça o controle interno do órgão mediante a implementação de uma rotina mais rígida de acompanhamento e de fiscalização dos ajustes, de modo a evitar que nos futuros convênios os instrumentos congêneres que vier a celebrar tais falhas documentais venham novamente ocorrer. É o voto, Excelência. Voto posto em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o conselheiro Gildásio. eu peço a palavra tão somente, Excelência, para indagar o relator, para que amanhã evitemos qualquer tipo de provocação, seja em sede de embargo de declaração, na medida que o voto que traz Vossa Excelência, salvo engano, Vossa Excelência se posiciona, abro aspas, ante o exposto, em observância aos opinativos da sexta CCE da TED do Ministério Público, votando pela aprovação. Na verdade, os órgãos opinantes foram pela desaprovação. Eu digo para que efetivamente não haja amanhã qualquer tipo de contradição passível de uma provocação via embargo, Excelência. Na verdade, a posição de Vossa Excelência diverge, lastreado que está. Permite uma parte? Vossa Excelência está preciso, eu vou propor, inclusive, alteração aqui agora no meu voto, ante o exposto, apesar dos opinativos em observância, eu vou colocar o apesar de e continuo. Eu agradeço Vossa Excelência pela atenção. Perfeitamente, Excelência. De modo que eu vou acompanhar Vossa Excelência, sobretudo pela posição que traz, em função do primeiro relatório de auditoria, a questão da pandemia, se tratando de que há, de certa forma, registro da consecução do objeto, embora com falhas que ensejam as ressalvas, divido tão somente na necessidade de aplicação de multa. E o faço na medida, defendendo, portanto, multa no montante de R$ 1.500 em desfavor do senhor Givaldo Correia Lau, pelas irregularidades detectadas pelos órgãos pré-opinantes. No mais, acompanho Vossa Excelência. O processo continua em discussão, e em discussão eu tomarei vistas diante das posições articuladas para um aprofundamento da questão. Nós finalizamos hoje a nossa pauta. No que ocorrer, inaugurando então a fase sobre o que ocorrer, eu irei já de logo passar a palavra ao conselheiro Hinaldo. Eu agradeço, Excelência. Tão somente fazer o comunicado dessa Egrégia Primeira Câmara, que, conforme sugerida pela primeira CCE, procedia ao sobrestamento do processo de 10.845/23, tendo em vista a possível celebração de um termo de ajustamento de gestão. Conselheiro, Vossa Excelência, repete por gentileza? Pois não. Que comunica a esta Egrégia Primeira Câmara que, conforme sugerido pela primeira CCE, procedia ao sobrestamento do processo 10.845/2023, tendo em vista a possível celebração de um termo de ajustamento de gestão. Essa Câmara se dá por ciente. No que ocorrer, mais alguém gostaria de se manifestar? Não havendo, então, quem queira se manifestar, eu agradeço a presença de todos, em especial do conselheiro Gildásio, sempre muito colaborativo, também a presença do conselheiro Hinaldo e ainda da apresentação do Ministério Público de Contas, doutora Érica, também doutora Cristiane, e a todos aqueles que permitem a realização desta sessão, serviços auxiliares, taquigrafia, secretaria-geral, ajudante de plenário, SEDASC, enfim, a todos. Desejando um bom dia e uma excelente semana. Dou por encerrada a sessão. Obrigado, até mais.
Até mais.